Muito bem, estamos começando o programa Ponto de Encontro desta semana. Lembrando mais uma vez que você pode participar da nossa programação aqui na TV Litoral. Você pode acessar o programa inclusive pela internet no www.tvlitoral.net. E hoje nós temos em nossos estúdios o prefeito de Ubatuba, Eduardo de Souza César. Desde que o programa Ponto de Encontro começou, essa é a primeira vez que nós temos a oportunidade de conversar com o prefeito Eduardo César, que está no seu segundo mandato. Prefeito, obrigado pela sua participação. Gostaria de começar o programa falando a respeito justamente desse desafio. Eu sei que nós já estamos na metade do ano de 2009, ou seja, metade desse primeiro ano do segundo mandato, mas qual é esse desafio nesse segundo mandato em função até do que foi o primeiro trabalho durante o primeiro mandato? Eu quero agradecer, Ednelson, a oportunidade de estar aqui no programa Ponto de Encontro, podendo falar da cidade de Ubatuba, cidade que todos nós amamos, e falar inclusive das nossos acertos, dos nossos eventuais erros e das dificuldades de estar administrando uma cidade. Como você sabe, o primeiro mandato foi um mandato em que os desafios eram muitos, e graças a um esforço de equipe, a uma mudança de mentalidade da sociedade ubatubense, a gente colocou a cidade no rumo que nós esperávamos. Quando eu digo a gente, quando eu coloco isso no plural, eu digo toda a sociedade participando, todas as organizações não governamentais, o grupo formado por servidores da prefeitura, os órgãos estaduais, os órgãos federais, que nos ajudaram muito na liberação de recursos, na condição para que nós pudéssemos traçar os rumos do município. Nesse primeiro mandato foi feito o plano diretor, a Agenda 21 e o planejamento para os próximos anos. Com isso, vinda a eleição, a população entendeu então que se esse for o rumo, é o que a maioria quer para a cidade. A democracia é composta da vontade da maioria. Sendo assim, nós então fizemos aí conseguimos a façanha da reeleição, que serve, digo façanha, serve de estímulo, de alegria, não porque nós nos sentimos melhores do que ninguém, mas porque vai fazer com que nós, com um fato histórico desse, possamos e tenhamos que mostrar cada vez mais a que viemos, cada vez mais unir a população de forma participativa, transparente, usando dinheiro público com responsabilidade e mudando o perfil da nossa cidade. Prefeito, o primeiro mandato, ele acabou tendo aí, como mesmo o senhor colocou, uma série de necessidades em função até dos anos de descaso das administrações anteriores. Agora para o segundo mandato, né, tendo feito coisas como, por exemplo, essa questão do plano diretor, que sempre foi uma questão desde o seu primeiro mandato como vereador, ainda na década de 90, se discutia muito essa questão do plano diretor, a questão dos jogos regionais, que com certeza movimentou a cidade, quer dizer, muitas obras foram realizadas. E para o segundo mandato, o que fica? Até porque a população com certeza cria uma expectativa em função do que foi ou que foram as realizações do primeiro mandato. O que fica para o segundo mandato? Pois que sobra? É uma situação conflitante até. Você dá o máximo de si e agora as pessoas dizem assim, agora você tem que dar mais do que no primeiro. Mas com isso, nesse momento a gente conta também com a experiência dos primeiros quatro anos e com as conquistas. Então, você citou aí alguns pontos como jogos regionais, a gente teve aí o Corpo de Bombeiros instalado na cidade, a parada de navios de cruzeiro, a retirada do Parque da Orla, trazendo então para a cidade um espaço de eventos que acontece nesse momento, até uma feira da sociedade japonesa da Nibra, na nossa cidade. Então você percebe o seguinte, nós temos hoje um grande desafio de concorrer com a própria equipe, mas baseado já num trabalho que começou no primeiro mandato. Então a gente vai estar entregando nesse mandato, por exemplo, o Centro Professorado composto de um teatro, a CN Tour esteve na nossa cidade e já fizemos o entendimento para que eles recebam uma área num espaço nobre, inclusive da Praia Grande, onde será construído um centro de formação profissionais para o turismo, hotel, escola. O Senai
na nossa cidade veio no nosso mandato, no primeiro mandato, e agora tem que expandir. A ETEC chegou no nosso mandato e a construção termina agora. Para o ano de 2010 a gente começa as atividades. Então a tendência é de cada vez mais profissionalizar isso e fazer com que a cidade atinja de uma vez por todas o patamar de cidade turística, cidade que quer e sabe como atender bem o turista. Mas o foco principal agora, nesse segundo mandato, é a sustentabilidade. Se nós não tivermos uma cidade economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa, a gente não vai conseguir atingir os objetivos tão sonhados aí para os próximos anos. Então, o grande legado é o seguinte: deixar uma cidade que as próximas gerações possam estar explorando de forma sustentável. E aí, em conformidade com tudo que se faz no mundo. Nessa linha de discutir sustentabilidade, a gente sabe que, infelizmente, Ubatuba tem características muito próximas disso, a gente acaba ferindo interesses. Como trabalhar em prol dessa sustentabilidade em relação a esses interesses que, com certeza, terão que ser enfrentados? Veja só, eu vou citar alguns exemplos. A gente tem empresários que estão comprando espaços hoje em áreas nobres, mas que podem se valorizar muito mais, pode se multiplicar isso. Alguns investimentos estão acontecendo na cidade e os empresários estão entendendo e enxergando isso. Um pool de empresários, por exemplo, no Saco da Ribeira, compra a marina vizinha, compra outra, e ali inicia-se um trabalho de fazer o que a gente, até de forma carinhosa, sonha que seja Mônaco de São Paulo, ou Mônaco do Sudeste aqui. Isso vai fazer com que, sem conflito com o meio ambiente, possa se reaproveitar um local onde já não tem mais que se discutir questão ambiental. Não vai se suprimir uma árvore, muito pelo contrário. Vai se tratar, os novos empreendimentos terão essa visão sustentável que os atuais não têm. Então, assim, alguns pontos das cidades vão ser revigorados. Isso aí, cidade só tem dois caminhos. Ou a gente deixava ela na forma que estava acontecendo, então a ocupação, a área de preservação, ocupação desordenada, a área de manancial sendo ocupada, ou então grupos que tenham condições e que, acima de tudo, respeitem o meio ambiente, possam estar trazendo para a cidade investimento, com geração de emprego e com valorização, que é o que nós sonhamos. Prefeito, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta na sequência conversando a respeito desse assunto, porque é claro que existe toda essa expectativa, essa discussão em torno do turismo, mas existe também uma preocupação com relação à questão do custo de vida. Como fica a situação da população dentro de uma realidade que seja uma realidade diferente dessa que nós vivemos do ponto de vista econômico. Em instantes.